Eu tenho 32 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de meio quilômetro de distância, com quem converso de vez em quando, mas na maior parte do tempo fico por minha conta, indo à cidade apenas quando necessário. Como estou meio aposentado, passo a maior parte do tempo em casa, mas trabalho como contratado por alguns meses do ano. Na época era fim de outono e eu estava arrumando o equipamento do quintal para guardar no galpão, preparando-me para o frio. Enquanto fazia isso, vi algo. Enquanto eu arrumava o equipamento do quintal, avistei um homem andando pela estrada que dava acesso à minha propriedade. Ele não carregava nada consigo, nem mochila, nem equipamento de camping. Essa estrada é deserta, exceto por algumas casas como a minha, e a cidade fica a 4 horas de caminhada. Observei o homem até ele desaparecer na distância. Não vi carros estacionados em nenhum dos lados da estrada. Achei estranho, mas logo parei de pensar no assunto e terminei o trabalho no quintal em casa. Depois de escurecer, preparei o jantar e relaxei. De repente, um estrondo. Vindo de fora, o estrondo me assustou. Parecia vir do galpão, como se a porta de madeira tivesse sido aberta com força. Olhei pela janela e vi a porta do galpão aberta, algo que nunca havia acontecido antes. Inseguro, sabia que precisava verificar e fechar a porta. Peguei meu rifle, embora confiante de que não seria nada perigoso. Ao me aproximar do galpão, tudo estava silencioso. Não havia sinais de pessoas ou animais dentro do galpão, nada parecia fora do lugar. Fechei a porta com cuidado e voltei para casa. Quando cheguei na porta da frente, senti uma sensação estranha crescendo em mim. Ao entrar, vi pegadas sujas de sapato no corredor, indo em direção ao quarto de hóspedes. Meu coração disparou com o rifle em mãos. Aproximei-me do quarto, encostei minha cabeça na porta e ouvi alguém respirando do outro lado. Antes que pudesse agir, a maçaneta girou e a porta se abriu bruscamente. Saltei para trás, apontando o rifle para um homem segurando uma pá enorme, com uma expressão furiosa. Acho que o ar fez parar. Ele ficou na porta, segurando a pá como arma, com um olhar furioso. Gritei para ele recuar, tentando parecer intimidador, embora estivesse apavorado. O homem manteve distância, mas continuou com a expressão de raiva. Em um impasse e sem saber o que fazer, ele de repente jogou a pá em minha direção e correu de volta para o quarto, saindo pela janela. Corri atrás e o vi escapar pelo campo na escuridão da noite. Até hoje, esse homem nunca foi identificado e suas intenções permanecem um mistério. Se eu não estivesse armado, ou se ele tivesse me surpreendido, provavelmente não estaria aqui hoje. Eu sou uma mulher de 22 anos e moro com meu namorado. Esta história aconteceu em dezembro de 2022. Para contextualizar, nossa casa não fica na melhor parte da cidade, então sempre tem algo acontecendo por aqui. Nossa casa é de frente para uma via secundária, então nosso quintal é colado ao do vizinho, que fica de frente para a rua principal. Nossos quintais são separados por uma cerca de arame com um portão. Segundo a escritura, esse portão precisa existir para que bombeiros e outros serviços de emergência possam ter acesso completo à nossa residência em caso de necessidade. A viela é tão estreita que a caminhonete do meu namorado mal consegue fazer a curva para entrar. Naquela noite, eu estava sozinha em casa, porque meu namorado estava atendendo uma chamada de emergência no trabalho. Eram cerca de 10 horas da noite e eu havia pedido algo no iFood via delivery. Sei que era um pouco tarde para pedir comida. Temos uma câmera com sensor de movimento voltada para o quintal, e enquanto me sentava para jantar e assistir TV, recebi uma notificação de que havia alguém lá. Inicialmente, pensei que fossem nossos vizinhos fazendo alguma coisa, mas estava enganada. Ao checar a transmissão ao vivo da câmera, vi um homem com um saco plástico largo agachado perto da entrada e ao lado de uma árvore no outro lado do quintal. Liguei imediatamente para o meu namorado, dizendo que tinha alguém lá fora. Apaguei as luzes e mantive os cachorros quietos. Peguei os cachorros e me escondi no armário até ter notícias dele. Não queria apagar as luzes com medo de alguém perceber que havia gente em casa, e eu estava muito nervosa para chamar a polícia. Então meu namorado ligou por mim. Verifiquei novamente a câmera para ver se o homem havia ido embora, e ele não estava mais lá. Revendo as imagens, percebi que ele havia caminhado pela entrada dos vizinhos, passado pelo portão e se movido sorrateiramente para não acionar a câmera. Quando ele começou a se aproximar da janela do nosso quarto, a luz de movimento acendeu
e a câmera avisou que ele estava sendo gravado. Nossa janela do quarto é grande e fica na parte de trás da casa. Ele poderia facilmente subir em algo para verificar se estava aberta. Felizmente, tínhamos uma cômoda alta de madeira maciça bloqueando a janela, então ele não conseguiria entrar. Meu namorado me ligou de volta, dizendo que a polícia estava a caminho. Cerca de 10 minutos depois, vi a polícia no nosso quintal. Saí para me apresentar e expliquei tudo. Enquanto falava com os policiais, meu namorado chegou. Passei as informações necessárias e mostrei as filmagens. Não havia muito o que fazer, já que o homem não estava mais lá. Mas queríamos que o incidente ficasse registrado. O policial disse que parecia que o homem estava procurando algo no nosso quintal. Tínhamos uma betoneira, 2 bicicletas e uma piscina infantil de plástico para os cachorros. Se ele estivesse tentando levar alguma dessas coisas, eu nem teria chamado a polícia. Parecia que ele conhecia o layout do nosso quintal e sabia exatamente onde estavam o portão e a câmera. Fiquei com medo de ficar sozinha em casa por vários dias depois disso, especialmente à noite. A polícia ficou na vizinhança por cerca de 20 minutos e depois foi embora. Infelizmente, nunca soubemos mais nada sobre o caso. Felizmente, não moramos mais naquela casa e estou realmente aliviada. Eu tinha 18 anos na época e estava começando o verão, então eu estava de férias da escola e não tinha emprego. A maior parte do meu tempo era passada em casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV ou apenas relaxando. Naquele dia, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando-me sozinho em casa. Isso era comum e nunca era um grande problema. Às vezes eu convidava amigos, mas naquela noite eu estava só, curtindo o tempo para mim mesmo. Eu estava assistindo a uma reprise do meu programa favorito na Netflix enquanto também mexia no celular. Era tarde, não sei a hora exata, mas acho que era por volta das 11 ou meia-noite, quando alguém bateu na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase não registrei na minha cabeça que era muito tarde, mas felizmente percebi isso antes de abrir a porta descuidadamente. Olhei pelo olho mágico e vi 2 homens, ambos vestindo roupas semelhantes, apenas esperando que eu atendesse. Fiquei lá pensando se deveria ou não deixá-los saber que eu estava em casa, perguntando o que queriam. Acabei ficando em silêncio, só observando, esperando que fossem embora, mas alguns segundos depois eles chamaram. "Olá, estamos aqui para falar com o senhor e senhora Lopes", disseram eles, referindo-se aos meus pais. Confuso, ainda permaneci calado, sabendo que era tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse importante. Depois de 1 minuto, os homens se olharam, disseram algo baixinho, saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não pude ver para onde foram, e não vi faróis de carros, o que me fez pensar se eles tinham vindo a pé, o que seria ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei no pause por um tempo para ouvir se eles voltassem. Não demorou muito até eu ouvir passos do lado de fora da casa. Eles foram até a varanda e, em vez de baterem como antes, começaram a andar para o lado da casa. Levantei e corri para a janela dos fundos. Quando eles chegaram ao quintal, vi-os abrir o portão e entrar. Escondi-me da janela para não ser visto, mas pude ouvi-los chegar à porta dos fundos. Começaram a conversar e a mexer na porta. Aproveitei a chance para pegar meu telefone e me esconder na garagem. Liguei para a polícia, explicando a possível invasão que estava acontecendo. Em menos de 1 minuto, um som alto ecoou pela casa e a porta dos fundos foi aberta. Os passos deles atravessaram a casa e foram direto para as escadas, subindo para os quartos. Quando abriram a porta, entraram e fecharam atrás de si, mas depois disso não houve mais sons. Esperei 10 minutos terríveis e silenciosos até a polícia chegar. Quando chegaram, houve passos rápidos no andar de cima e os 2 homens começaram a discutir. Alguns policiais entraram pela porta dos fundos e subiram as escadas, enquanto o outro me ajudava a sair da garagem. Os homens não resistiram à prisão, mas também não falaram porque estavam lá. Apesar de semanas terem se passado e ser meio óbvio que eles não estavam simplesmente roubando a casa, a única coisa com que puderam ser acusados foi invasão de domicílio. Me assusta pensar que eles pareciam estar procurando meus pais e quase parecia que iam esperar no andar de cima até eles voltarem da viagem. Às vezes penso se deveria ter me mostrado e se isso teria impedido a invasão, mas algo sobre o comportamento deles me diz que eles ainda teriam invadido
e feito o que fosse necessário comigo. Eu sou um homem de 36 anos e moro em um apartamento térreo numa cidade litorânea na Inglaterra com minha namorada. Esse incidente aconteceu numa noite de sábado, quando eu estava sozinho em casa, já que minha namorada havia saído para encontrar com duas amigas que não via há meses. Como sou uma pessoa noturna e estava de folga, planejei ficar acordado até tarde, para, caso necessário, buscar minha namorada e suas amigas, evitando que elas precisassem pegar um táxi. Planejei assistir alguns vídeos no YouTube e talvez jogar no meu laptop. Eram cerca de 10h30 quando ouvi o barulho da maçaneta da minha porta. Pausei a TV e prestei atenção, ouvindo novamente o som de alguém mexendo rapidamente na maçaneta. Fiquei confuso, pois não esperava que minha namorada voltasse ou me ligasse antes da meia-noite. Dirigi-me à porta e espreitei pelo olho mágico. O barulho havia cessado e, quando olhei, congelei. Vi um homem parado mais afastado da minha porta de costas para mim, com as mãos na cabeça. Senti um mal-estar no estômago e decidi fingir que não estava em casa, pensando ser apenas um bêbado confuso. Voltei para a TV, mas com o volume mais baixo. Passados cerca de 30 minutos, ouvi o mesmo barulho nervoso. Levantei rapidamente e fui até a porta, decidido a abrir e confrontar o homem. Quando abri a porta, ele me olhou confuso e se afastou. Falei firmemente: "Olha, não sei quem você é, mas te vi tentando abrir minha porta mais cedo. Se não sair agora, vou chamar a polícia." Não reconheci o homem como um vizinho. Ele tinha olheiras profundas e parecia abatido. Ele se afastou e sentou na entrada do nosso prédio, com as mãos na cabeça. Eu entrei em casa novamente, dizendo: "Vai para casa, cara," e fechei a porta. Não tinha certeza se deveria chamar a polícia, pois poderia ser um engano. Mandei uma mensagem para minha namorada explicando a situação e pedi para ela me ligar quando quisesse voltar para casa, para evitar que ela encontrasse o homem lá fora. Disse para não se apressar, que eu a buscaria a qualquer momento. Fiquei no meu telefone até ela me ligar, depois da meia-noite, para buscá-la. Quando saí, o homem já não estava mais lá. Não o vi novamente, mas fiquei atento ao caminhar até o carro. Quando voltamos para casa, minha namorada achou que ele provavelmente estava bêbado, tentando entrar na casa de um amigo, e eu concordei, embora para mim ele parecesse mais cansado do que bêbado. Não sei se ele conhecia alguém no prédio ou se tentava fazer algo mais sinistro. Só espero que ele nunca volte, e fico aliviado por sempre mantermos nossa porta trancada e com a trava de segurança, porque se estivesse destrancada naquela noite, ele poderia ter entrado e feito Deus sabe o quê. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Sou uma menina. Era mais ou menos na época do Natal e minha mãe, meu pai e minha irmãzinha saíram para fazer compras, mas eu fiquei em casa. Sabia que eles demorariam algumas horas, mas não me importava, pois adorava ter a casa só para mim. As sapatilhas da minha irmã estavam na entrada principal. Então ela saiu por ali e eu fechei a porta atrás dela. É importante mencionar que na semana anterior, um menino da série acima da minha veio falar comigo na hora da saída da escola. Nunca fui muito sociável, mas esse menino já havia tentado conversar comigo várias vezes. Sempre respondia automaticamente, sem muita atenção. Ele pediu meu número, mas recusei educadamente. Depois de insistir um pouco, ele desistiu e saiu rindo. Agora era o primeiro dia das férias de Natal. Como disse, meus pais e irmã foram às compras e ficariam fora por algumas horas. Cerca de 1 hora depois, já escuro, fechei todas as persianas, fiz macarrão instantâneo e assisti a um filme enquanto comia. Depois do jantar, enquanto assistia ao filme, levantei para pegar um biscoito e ouvi barulhos do lado de fora da casa. Pareciam passos. Segurei a respiração para ouvir melhor, confirmando que não era apenas a casa fazendo barulhos. Sim, eram definitivamente passos no quintal. Desliguei a TV, peguei uma faca da cozinha e corri para me trancar no banheiro. Ouvi batidas na janela e depois silêncio, até os passos desaparecerem. Poucos segundos depois, ouvi 2 vozes fora da casa, uma masculina e outra feminina, e depois novamente silêncio por uns minutos. Saí do banheiro e me aproximei silenciosamente do telefone para chamar a polícia. Então o telefone fixo tocou. Estava a uns 5 passos de distância. O barulho me assustou e deixei a faca cair com um estrondo, seguido por batidas violentas na porta dos fundos. Peguei a faca e me escondi no pequeno armário embaixo da escada.
Quando ouvi 2 pares de passos correndo em direção à frente da casa, então veio o pequeno bip do sistema de alarme, indicando que uma porta que dava para fora havia sido aberta. Como pude ser tão descuidada a ponto de não trancar a porta da frente quando minha família saiu? Controlei minha respiração para permanecer o mais silenciosa possível e segurei firme a faca. Ouvi as portas batendo e uma voz estranhamente familiar gritar: "Onde você está, sua pequena? Sei que está aqui." Acreditei que pudesse ser o garoto da escola. Esperado, a porta do armário se abriu bruscamente e havia uma garota do lado de fora. Por instinto, golpeei-a com a faca. Ela começou a gritar e o sangue pingava no chão enquanto ela me acertava com força no rosto, fazendo-me cair. Saiu correndo de casa e bateu a porta da frente ao sair. Demorei 1 minuto em silêncio para processar que tudo havia acabado. Fui trancar a porta da frente e comecei a limpar o sangue do chão com água e sabão. Não consegui chegar ao telefone a tempo de chamar a polícia, porque aquelas pessoas já estavam longe, então parecia não ter mais sentido. Quando terminei de limpar, senti um calafrio percorrer minha espinha ao perceber que nunca ouvi o garoto sair. Então, silenciosamente, chequei todos os cantos da casa com a faca na mão, acendendo todas as luzes e verificando o andar de cima e de baixo, todos os banheiros, armários e possíveis esconderijos. Não encontrei ninguém. Limpei toda a bagunça que fizeram e garanti que tudo parecesse normal. Cerca de 45 minutos depois, meus pais e irmã finalmente chegaram em casa e me encontraram assistindo TV. Sei que isso pode parecer loucura, mas até hoje não contei a eles o que aconteceu. Eu estava com muito medo de que nunca mais me deixassem ficar sozinha em casa, e eu não queria isso, porque valorizo muito minha privacidade. Quero apenas dizer a todos para terem cuidado, porque sinto que se eu tivesse feito algo diferente, além de não chamar a polícia, as coisas poderiam ter terminado muito pior para mim. Há cerca de 3 anos, aluguei uma casa para visitar meu irmão que morava a 6 horas de distância. Como ele tinha apenas um apartamento de 1 quarto, precisei procurar um lugar para ficar. A casa que aluguei ficava bem perto do apartamento dele e pelo mesmo preço dos hotéis da região. Parecia uma boa opção. Cheguei na cidade cedo, almocei com meu irmão, fiz compras e voltei para casa por volta das 5 da tarde. O lugar era simples, com apenas um sofá, TV e cama, mas pelo preço estava bom. Fiquei acordada até as 9 e então fui para a cama, ansiosa por uma boa noite de sono. Após um dia longo, demorei mais do que gostaria para adormecer e quando finalmente peguei no sono, acordei no meio da noite em um quarto completamente escuro. Antes mesmo de checar as horas, ouvi algo do lado de fora do quarto. Passos no corredor, seguidos do som suave de uma porta se fechando. Fiquei paralisada na cama, olhando fixamente para o escuro. Depois de 1 minuto de silêncio, levantei e olhei pelo corredor. Vi a porta da frente, que sabia ter sido a porta que fecharam, mas não tinha certeza se ainda havia alguém dentro de casa. Caminhei silenciosamente pelos outros cômodos e não encontrei ninguém. O único sinal de invasão era a porta da frente destrancada. Após verificar todas as trancas, liguei para a polícia, que chegou rapidamente, mas não fez muita coisa. Eles apenas aconselharam a manter todas as portas trancadas e a entrar em contato com o proprietário. Passei a noite em claro, aguardando o amanhecer. Depois de falar com o proprietário, que mudou o código de acesso da porta, fui encontrar meu irmão. Fiquei fora até tarde, jantando e bebendo com ele, e voltei entre 8 e 9 da noite. Sentei no sofá, cansada, mas a ansiedade pela situação me impedia de dormir. Toda vez que meus olhos se fechavam, a preocupação com o intruso me assombrava. Precisando dormir, decidi fazer outra ronda pela casa para me tranquilizar. Quando cheguei ao quarto e estava saindo do banheiro, ouvi passos correndo pelo corredor em direção ao quarto. Virei rapidamente à esquina e só vi um vulto de um homem grande fechando a porta do quarto com força. Ele continuou se movendo pela sala e cozinha, ficando dentro da casa por cerca de 2 minutos, antes de abrir e fechar a porta da frente. A polícia chegou logo após minha segunda ligação e o proprietário também apareceu. A sala e a cozinha estavam reviradas, com móveis espalhados e armários abertos. Nada parecia ter sido roubado. Era como se o homem estivesse procurando algo específico. Saí da casa e fui para um hotel, e alguns dias depois, nunca mais recebia atualizações sobre o caso. Suponho que ele nunca foi encontrado, mas a situação me deixou com muitas perguntas.
Como ele se escondeu naquela noite? Quanto tempo esteve na casa? Se ele estava me observando? E o que teria acontecido se eu tivesse adormecido no sofá? Assim encerramos outro capítulo arrepiante. Se você anseia por mais mistérios e contos que desafiam a realidade, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Toque o sininho e embarque conosco em jornadas surpreendentes e inesperadas, onde cada história é uma nova aventura pelo desconhecido. Até a próxima, se tiver coragem.